Sejam muito bem-vindas ao Papo de 40 e hoje nós estamos em um cenário diferente, com uma mulher que inspira pela força, pela garra, pela determinação, conhecida como a mulher do agro. Ela é Mineia Utsoka. Mineia, seja muito bem-vinda ao Papo de 40, é uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Para mim também é uma honra estar diante de mulheres como vocês. Mineia, você é uma pessoa de muitos papéis e muitas raízes, literalmente. Do agro ao digital, você vem inspirando, né, histórias, mulheres, o agro. E aí, e vem inspirando com muita coragem, determinação, propósito e muito movimento, né? Então, para você, Mineia, como é administrar todos esses títulos? Realmente é desafiador. Hoje, quando eu acordei, eu pensando, né, que eu sou uma mulher do agro, o pessoal me enxerga como uma mulher forte. Isso é muito comum dentro de casa também, mas eu sou uma mulher, sou sensível, eu choro, preciso de afeto, porque o pessoal pensa assim, a mulher do agro é machista, é forte, né? Tem uma mentalidade diferente, mas acima de qualquer coisa disso aí, eu sou uma mulher, né? Eu tenho 2 filhos, já fui criada nesse ambiente maravilhoso que é do agro e foi bem desafiador desde o início, porque eu percebo que nós mulheres, a gente, principalmente em algum, não só esse mundo, tem outros ambientes que são muito machistas, ela precisa fazer o dobro para mostrar o comum. Que dá conta, né? Isso. E a gente dá conta, né? Literalmente. Mas é exatamente isso, né? Se a sua história, porque a sua história de fato ela é marcante, ela é verdadeiramente marcante. É tanto que você se tornou uma referência, não é? Sim. E antes de você se tornar uma mulher reconhecida, referência e uma mulher que inspira outras mulheres, você é uma mulher, como você colocou. Sim. Então você iniciou com seus medos, com os seus receios. E como foi esse início? Porque você mesmo trouxe agora na sua fala de, por mais que eu tenha essa aparência forte dentro do meu contexto de trabalho, eu ainda assim sou uma mulher. Então, como foi esse começo dessa sua trajetória? Tem uma palavra que eu utilizo muito, sempre falo para as pessoas, que o momento atual ele não te define. Uma coisa muito importante é você saber onde você quer chegar e quais serão as ferramentas que você vai precisar utilizar para que chegue naquele lugar. Então, em alguns momentos, realmente eu tive que ser assim muito forte, tive que esquecer um pouco esse lado sensível, mas eu sabia que ali não era por muito tempo, entende? Tive que aprender a impor os limites e muitas pessoas achavam, por ver a gente mulher dentro de um campo, acho que a gente é incapaz. Teve muitos cenários que aconteceram aqui no campo que até os homens diziam, não, se você entende disso, eu disse, é claro que eu entendo. Né? Tive que aprender tudo isso muito cedo. Até eu falo para o meu esposo, eu não fico no prego muito fácil não, tem que ser uma coisa muito grave de dizer, vai ter que ir para a concessionária. Mas como foi a construção dessa Mineia hoje? O que você diz é interessante, eu gostaria até que você reforçasse para as mulheres que estão nos assistindo. Tá. Nós não somos estáticas, não é? Sim. A gente muda a todo tempo. Isso então, mesmo. Como foi a construção de Mineia hoje? Como foi essa trajetória? Quando você olhou assim e disse, isso aqui me encanta, você consegue ver propósito no que você faz. É esse o meu lugar, é isso que eu quero seguir, é isso que eu vou construir. Sim, isso foi ao longo do tempo. Eu tive uma educação muito boa do meu pai, que é japonês e que traz uma cultura incrível. Tive o privilégio de, aos 16 anos, ele me levar para o Japão para me aprender um pouco da cultura japonesa, que traz muito forte a confiança, a honestidade, né? Então, a pontualidade, o compromisso com o outro, a empatia, isso é muito forte na cultura. Então, isso me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Todos os dias, quando eu oro, eu agradeço a Deus muito. Eu falo, Deus, obrigada pelo meu caráter, pela minha personalidade, por tudo isso que você me ajudou a construir. Então, isso foi construído ao longo da minha vida, né? E quando eu não imaginava, olha, nasci nesse mundo do agro,
Desde pequeno, meu pai é o primeiro, meu pai e mais 4 famílias foram as primeiras famílias a trazer a cultura da manga para o Vale do São Francisco. Naquela época o pessoal falava assim, nossa, o japonês está doido, vai plantar manga, né? Então, então eu já nasci no meio dos pés de manga. Os pés de manga lá da roça dos meus pais têm a minha idade, tem mais de 40 anos. Ah, então o seu conhecimento vem muito da experiência, né? Você Sim. vivenciou tudo isso. Todas as etapas, tanto no campo, como também no processamento, no galpão, fazer uma caixa. Hoje eu vejo as máquinas fazerem caixa, eu fico, meu Deus, era a gente que fazia, né? Então, desde pequena no agro. Só que, aos 16 anos, a gente atravessou uma catástrofe dentro da família, porque a minha irmã mais velha, eu chamo de irmã porque ela foi criada pela minha mãe, uma sobrinha, ela destruiu a própria vida. E aquilo foi uma dor tão grande para a gente, e que eu acho que dentro, inconscientemente, a gente pensou assim, agro não é bom. Tanto é que tanto eu como minhas irmãs, nós casamos com homens urbanos da cidade. Que é muito comum quando você está naquele ambiente do agro que você gosta, normalmente você vai procurar um companheiro que gosta também para você dar continuidade naquilo. Bom, isso de forma inconsciente. E a gente não queria estar assim dentro da fazenda. Então eu casei. Quando eu casei, aí eu fui seguir a profissão de fotógrafa. Amo arte. Então, quando eu estive no Japão, eu trabalhei na Canon, fiz um curso de fotografia lá. Trouxe uma câmera profissional para o Brasil, com 18 anos. Eu disse, quer saber, eu vou seguir essa linha de fotografia profissional, que na época aqui até era escasso, aqui em Petrolina. Então, amei. Nossa, eu fazia assim com muita paixão, me encantava com aquilo. E quando foi no ano de 2000, meu pai disse bem assim, eu estou indo com sua mãe fazer um trabalho de voluntário em Moçambique, você se vire, cuida aí da roça. Meu Deus, e agora? E isso você tinha quantos anos? 20 anos. Quando meu pai se ausentou, que eu comecei a cuidar de tudo, eu falei, meu Deus, essa é a minha paixão. Só que ainda, eu sabia que era a minha paixão, mas sabia que aquele não era o meu momento ainda. Aquele ficou guardado. Então eu fui para a cidade, morei em Petrolina, casei, formei a minha família, mas nunca saí de dentro da fazenda. E quando foi mais ou menos no ano de 13 anos depois, no ano de 2013, começou as cobranças da família. Você é a filha mais velha, Sim. volta para a roça, vem cuidar da roça. Aí eu falei, mas eu já tenho uma profissão consolidada, estava gostando muito do que estava fazendo, estava muito bem. E eu, de imediato, eu não quis. Foram 4 anos de tentativa. Quando foi em 2017, aí eu busquei muito a orientação de Deus, que, olha, tudo que eu faço na minha vida, a primeira coisa que eu faço é buscar a orientação de Deus. E eu aconselho que todo mundo faça isso, porque por mais desafio que você enfrente, você sabe que está tomando um passo assertivo. Então, quando foi em 2017, é onde eu já falo para muita gente, foi onde eu vi que teria que retornar para o agro. E aí eu queimei o barco. Para não retornar para a fotografia, eu tinha muita paixão, eu vendi todo o material, estúdio, só fiquei com a câmera. Coragem. Muita coragem. Eu fiquei só com a câmera, porque sempre gostei de fotografar. Eu disse, só não vou fazer agora como hobby. Você ia ficar entre duas paixões. Sim. Eu disse, então vamos focar em uma coisa só. E o mais interessante é que retornar para a roça, olha, é muito fácil você cuidar de uma empresa quando está no auge, quando está tudo bem, você chega lá, encontra tudo. Né? Mas não era esse cenário. O cenário era realmente desafiador. Sim. E o que é interessante na sua fala, e reforça muito o que eu acredito sobre propósito. Quando hoje, principalmente, nos cobra muito viver com propósito, né? E, na realidade, às vezes a gente nem sabe o que é isso. Porque propósito, ele não é algo estático. Sim. Propósito é movimento. Veja que quando você retornou e precisou atuar de fato no agro, foi onde você descobriu o amor pelo que era fazer o agro. Sim. Porque você começou a viver. E propósito é isso, é movimento.
É um caminho que movimenta. E quanto mais você faz, porque se isso faz o seu coração vibrar, faz você se sentir vivo, isso é propósito. Verdade, verdade. E quando você já sabe qual é o seu propósito, nem sempre você vai fazer agora. Veja que você falou, você falou quando você começou, né? Você falou, Sim. eu fui e me apaixonei, mas eu senti que ali não era o meu momento. Isso, é isso mesmo. Você foi bem enfática nessa fala. É verdade. E é porque eu já sabia dos desafios que eu ia enfrentar, eu sabia que não ia ser fácil. Porque quando eu retornei, eu olhei para a minha família e falei assim, vocês sabem que eu não estou aqui para assumir uma fazenda. Estou aqui para assumir uma história que ficou estagnada. Porque na época que aconteceu isso, em 96, meu pai tinha 30 e poucos anos, estava assim no auge. Meu pai sempre foi muito visionário. Se eu voltar e contar a história do meu pai naquela época, meu pai estava à frente de todo mundo. Ele foi o primeiro produtor aqui no Vale a fazer uma caixa personalizada com o nome, com aqueles desenhos que a gente vê nas caixas hoje. Meu pai, ele que desenhou e mandou para a fábrica. E dali muitas empresas começaram a comprar aquela caixa com aquele mesmo desenho. De volta no segundo bloco, como vocês perceberam, a gente já mudou aqui de cenário, porque gravar em meio à natureza tem disso, né? O sol ali começou a pegar e a gente precisou mudar um pouquinho a posição do cenário. Mas voltando aqui com Mineia, eu quero fazer uma pergunta muito pessoal, mas se sinta muito livre para responder, tá? Se quiser responder, fique à vontade. Sim. Mas é que com sua fala, o que é que eu percebo? Que você assumir o agro, estar na roça, foi muito você querer dar continuidade ao legado do seu pai. É como quando você trouxe, ele viajou e me jogou aqui na roça e eu precisei gerenciar tudo. E foi daí que eu descobri a minha vocação. Mas será se de fato foi uma descoberta de vocação ou você se sentiu na obrigação? Porque às vezes isso acontece de forma inconsciente. Em alguns momentos você pensou em abrir mão disso aqui? Foi de fato uma obrigação? Como você se sentiu? Então, eu até estava meditando sobre isso recentemente. Eu pensei, meu Deus, será se eu estou nessa profissão tentando salvar minha família, porque eu sou a filha mais velha? Eu fiz essa reflexão comigo, sabe? Porque eu acho isso muito perigoso, né? Sim. Quantas pessoas falam, nossa, hoje eu me arrependo porque eu não segui o meu sonho, o meu propósito, realizei o sonho do meu pai e da minha mãe. Eu tive esse cuidado de pensar e de refletir sobre isso. E percebi que no início existia um pouco dessa responsabilidade e depois percebi que era meu propósito. Então hoje, no agro eu descobri a espiritualidade de uma forma muito mais profunda. Tem nada a ver com essa religião que a gente vê muitas vezes aí, mas eu experienciei as coisas mais incríveis que vocês possam imaginar aqui dentro dessa fazenda. Milagres, assim, de Deus apagar um incêndio para mim. Talvez para muitas pessoas isso seja até de difícil explicação, mas teve um dia, vocês sabem que eu sou cooperante da Bayer, uma responsabilidade muito grande, uma multinacional, e as plantas estavam pequenas, chama de V2. V2 é quando tem só 2 folhas. Naquele momento ela não pode passar sede de forma nenhuma. Nenhum momento, na verdade, né? Mas ali é uma responsabilidade que pode refletir na produtividade. Olha, era no sábado e deu problema no mangote. Aí o mangote não estava puxando água. Então, estava fechado, não tem onde consertar. E eu pensei, sábado o dia todo, domingo, vou levar na segunda cedo para consertar, o senhor vai me dar no final do dia, só vou irrigar na terça. Morreu tudo. 3 dias sem molhar. Sim. Seria. Então eu sentei na beira da cerca, eu disse, meu Deus, que responsabilidade, o que é que eu vou fazer? Gente, não foi meia hora. Começou a formar uma nuvem. Meu Deus. Dali a pouco aquela nuvem veio, choveu ali naquela área. Os homens que estavam comigo, os contratados que eram funcionários, eles ficaram assim assustados. Mineia, ele chama de Dona Mineia, né? Dona Mineia, teu santo é forte. Então o que acontece? Naquele dia, na segunda-feira levei para consertar o mangote, mas a chuva foi tão boa que quando na terça-feira a gente colocou o mangote de volta,
Aí conseguimos irrigar, mas estava muito bem irrigado. Então o agro foi um caminho para mim me aproximar muito de Deus. Por isso que eu acho que aquele ali eu disse, meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Não só apenas plantar e colher, mas muito além disso. E eu falava sempre assim, Deus, eu não consigo estar em muitos lugares ao mesmo tempo, mas tem uma estratégia. Então eu orava todos os dias, aqui abençoando meus frutos, porque aqui eu colho em torno de uns 800 mil frutos. 800 mil frutos, se for cada um 500 gramas, dá o quê? 1.600.000, né? Mais ou menos, se for em quilos, né? Em cada um pegar um fruto. Sim. Aí eu disse, eu não posso dar mais meu fruto, pode entrar na casa de uma pessoa e levar muita bênção e amor. Eu abençoava meus frutos todos os dias. E em algum momento eu achei que ali fosse apenas um desejo meu, uma oração que eu fazia. Sim. Até que um dia eu tive, ouvi o resultado disso. Tinha uma senhora, ela tem mais de 70 anos, estava com Covid naquela época da pandemia. Aí ela ligou para mim, Minéia, eu estou com Covid. Quando eu ouvi a voz dela, ela estava isolada, bem naquele início. Eu disse, meu Deus, essa senhora vai morrer. Fiquei com muito medo de perder, ela é uma pessoa muito especial para mim. Naquele momento eu liguei para São Paulo, liguei no CEAGESP, eu disse, tem manga minha aí? Ele disse, tem. Eu disse, mas minha mesmo, viu? Tem. Queria te pedir um grande favor. Aí deu o endereço, eu disse, mande 3 caixas de manga para esse endereço. Aí ele mandou. Quando foi no outro dia, ela ligou para mim e disse, Minéia. Aí foi interessante, que ela disse, Minéia, muito obrigada pelas mangas que você enviou. Aí fez, Minéia, sua manga veio abençoada, eu estou curada do Covid e hoje eu só não fui para a empresa porque tenho que obedecer o tempo de isolamento, mas já desci as escadas. Então o agro trouxe isso. Você fala de todas as suas experiências, suas vivências, todo o seu encontro com o agro, né? Sim. Você foi colocada, ficou ali um pouco, é o meu momento, não é o meu momento, mas eu amo, vou e voltou. E hoje você se firma no agro. Você Sim. hoje é uma referência. E a gente sabe que agro, por muito tempo, e hoje ainda a gente vê muito, falar que o agro é um local masculino, é um lugar de homens. E você tem mostrado que não é bem assim. Não, mas não é mesmo. Não é mesmo assim. E como eu falei, você hoje é referência, a mulher no agro. E aí como é para você conquistar esse espaço e ver que realmente o agro é sim um lugar da mulher? Nossa, o agro é lindo, floresce porque tem mulheres participando disso. A força feminina, ela traz muita sensibilidade, ela traz um olhar que muitas vezes o homem não vê. Ele é muito do bruto, de correr atrás, e já a mulher, né, ela tem um olhar muito mais amplo, um ângulo muito maior. E é interessante que o pessoal chegava aqui na minha fazenda e disse, eu errei o caminho, fui parar. Eu disse, não, aqui não é mulher que cuida, não. Eles mesmos percebiam. Então, onde tem um pouco do tempero, de um cuidado feminino, é diferente. E em todos na parte da liderança também, a mulher lidera muito bem. Quando Deus criou o homem, eu gosto muito de trazer essa comparação. A gente percebe que tudo você traz o lado espiritual, é muito da forte. fé. É lindo, é lindo. Quando Deus criou o homem, como foi que aconteceu bem no início? O homem saía para caçar, então ele tinha que ter um foco, que ele ia caçar. Ele tinha que trazer o alimento para dentro de casa. E qual era o papel da mulher? Filhos, comida e a proteção, porque tinham animais selvagens. Então observe que ela tinha muitos papéis ali dentro da casa. Sim. E eu acredito que hoje não é diferente, a gente carrega isso no nosso DNA. Né? Acabava sendo uma gestão, né? Sim. E eu acho que o homem confiar na capacidade da mulher como líder, isso só tende a crescer. Eu sei o quanto isso foi importante aqui. A gente construiu um ambiente muito familiar. Meus funcionários me respeitavam muito, mas é porque eu mostrei minha capacidade, mostrei que eu sabia, que eu entendia, que eu sabia dirigir um trator, quanto tempo é para roçar, para pulverizar. Eles pensavam assim, bom, essa mulher entende de tudo, então... Você me antecipou aqui uma pergunta, porque quando Jenny traz essa pergunta de que mulher também pode sim estar no agro, por ser um ambiente predominantemente masculino,
a gente vê um ambiente predominantemente masculino, mas na liderança. Porque o que a Sim. gente via no campo eram mulheres trabalhando. Sim. Agora, na liderança, era masculina. Aí você inverteu os papéis. Sim. Agora você estava no comando, liderando. E como foi adquirir, ganhar esse respeito? Porque em muitos outros segmentos, o que é que a gente vê? Que o que um homem faz, a mulher precisa fazer 2 vezes melhor que ele, para que ela seja reconhecida, para que ela seja respeitada. E acredito que no agro não é diferente. Como que você se posicionou para ganhar esse respeito? Olha, foi da forma que você está falando. Tive que fazer dobrado, tive que mostrar minha competência, tive que mostrar que não era o que eles estavam pensando. Não foi uma coisa de mim chegar e eles acreditaram. Houve uma barreira, houve um preconceito, houve momentos de humilhação também, de achar que eu não era capaz, não, você não consegue. Cheguei a ser chamada de burra. Por quê? Tem uma frase que fala assim, que se você quer chegar em um lugar diferente, faça coisas diferentes, não é isso? Com certeza. Então, quando eu vi que lá não estava ideal, eu disse, eu vou ter que mudar isso daqui. Então, quando me viram mobilizando, mudando, fazendo diferente, o povo começou a se assustar. Ei, não, a regra é aquela que a gente sempre aprendeu de jeito nenhum. Então, fui humilhada, né, desacreditada. Mas eu sei quem eu sou. Eu sabia que aquilo que eu estava fazendo estava correto e que não ia prejudicar ninguém. Pelo contrário, que ia trazer aprendizado ali para todo mundo. Demorou um espaço de tempo para que eles percebessem, nossa, realmente ela estava certa. Mas me rendeu choro, sabe? Sim. E a gente sempre, assim, eu sempre ouço falar, e isso é verídico. Se você quer ganhar respeito, autoridade e espaço, nada melhor do que o conhecimento. Sim. E é o que você sempre busca. Estar à frente, descobrindo, reinventando, mostrando, né? Não é à toa que você tem ganhado toda essa visibilidade. Então, assim, passou por todos esses desafios e se fixou no que você mais sabe fazer. E com a autoridade que você tem. E também teve um momento de me perceber, ainda, aqui eu já não consigo mais sozinha. Aí fui buscar ajuda terapêutica, autoconhecimento, tudo isso daí me ajudou bastante. É por engano a pessoa achar que vai dar certo tudo só, sem buscar um conhecimento a mais. Sim, Certo? com certeza. E o que é que a gente pensa muito sobre sucesso? A gente acredita que sucesso não existe os baixos, mas na vida real é totalmente diferente. Sucesso também tem altos e baixos. E o que é que acontece no agro e em qualquer outro segmento que tenha homens e mulheres? Quando você vai fazer algo que você está sendo testada, você não se permite errar. É verdade. E o sucesso exige que a gente também erre. Sim. Então, na posição de mulher, em um ambiente como esse, como é para você correr riscos de errar? Porque, como você trouxe, né? Não, esse caminho a gente já testou e não deu certo. Eu quero testar um novo caminho. Mas é novo. E se é novo, entra vulnerabilidade, eu posso errar. Sim. E se eu erro num ambiente que eu estou sendo muito cobrada, como que eu vou me provar nesse ambiente para que confiem em mim? Como que você se sentia pressionada diante disso? Eu percebia que o desbravar mexe com o medo de muita gente. Então, às vezes, as pessoas querem projetar em você o medo que está nelas. As frustrações, né? Sim, eu vi muitas pessoas vir falar coisas comigo, eu dizia, meu Deus, isso é dele, não é meu. E aí, seguir adiante. E essa fala eu trago desde muito cedo, porque como meu pai sempre foi patrão, então ele sempre criou a gente pensando a gente ser sempre patroa, né? E no Japão, eu falei para meu pai, eu vou trabalhar. Ele disse, vai não, você não sabe o que é responsabilidade. Aí eu disse, gente, como assim? Aí eu liguei para a amiga do meu pai, eu disse, arranje um emprego para mim, não quero saber quanto eu vou ganhar, eu vou trabalhar. E eu acho que eu quis mostrar para o meu pai que eu sabia assim, né? Tanto é que nessa empresa que eu entrei, quando eu cheguei lá, meu patrão só fazia um projeto por dia, era uma empresa de engenharia elétrica, fazíamos projetos de toda a parte elétrica de qualquer estrutura, e de hospitais e tudo. E ele me deu uma folha, assim, uns 40 páginas, e disse, você tem 60 dias para aprender todos esses códigos.
Olha, assim, 60 dias você não aprender, aí realmente não tem jeito. Eu trabalhava o dia todo, chegava em casa ainda sonhava de noite. 15 dias eu já tinha aprendido tudo. E um projeto que ele fazia por dia, eu comecei a fazer 16. Depois eu já estava corrigindo meu patrão. Aí quando eu entrei lá para trabalhar nessa empresa, era um lugar bem velhinho, assim, uma casa antiga que ele alugou. Com menos de 6 meses, de tanto projeto que eu fazia, graças a Deus, Deus abençoou tanto ele, que ele comprou um terreno e construiu um escritório. Aí tudo ele já me perguntava. Isso, gente, eu só tinha 16 anos nessa época. E aí ele disse assim, Minéia, como é lá no Brasil? Eu disse, lá no Brasil, 3 horas da tarde tem lanche. Ele disse, oxente. Aí todo dia, 3 horas da tarde, ele ia buscar lanche. Eu disse, olha, lá no Brasil tem um lugarzinho assim, que tem um sofazinho para a pessoa... Descansar, Aí, no dele chegou com um sofá. Então eu consegui conquistar essa empresa. E de lá foi onde eu fui para a Canon. E na Canon, quando eu saí, a empresa me deu uma carta, que eu tenho até hoje, dizendo que aquele dia a empresa estava tendo um grande prejuízo porque estava me perdendo. Então eu disse para meu pai assim, papai, eu tenho que ser funcionária para mim saber ser patroa. Eu fui aprender lá embaixo, que é o sentimento de quem trabalha, de quem vende hora. E muitas coisas eu, treinei dentro de casa. Quando eu fui mãe, tive meus filhos, eu falei assim para mim, quem vou educar meus filhos. Tudo que eu puder fazer, eu vou delegar. Cozinhar, arrumar roupa, eu vou cuidar dos meus filhos. E aí fui treinando a liderança desde dentro de casa. E isso eu trouxe para o campo e vejo como isso é importante, como tudo começa dentro de casa. É verdade. Agora me diz uma coisa, Minéia. Você fala aí que você começou lá com 16 anos, querendo, buscando, aprendendo, se reinventando. E hoje a gente vê que bem diferente do tempo que você começou lá, Sim. o que veio para agregar e uma forma de crescimento. Isso geral, mas para você. A tecnologia lhe aproximou muito. Hoje você ganhou um prêmio no Influencer no Agro. Você coloca ali na rede social de uma forma leve, mostra a sua rotina, mostra o seu trabalho e aí lhe dá mais autoridade ainda no que você sabe fazer e no que você faz. E aí eu te pergunto, de que forma você acha que isso vem para beneficiar essa exposição, esse mostrar o dia a dia, como faz, o que eu sei fazer e de que forma você acha que isso beneficia de quando você começou para hoje? Como Sim. ganhou uma dimensão tão grande, a rede social está aí ganhando cada vez mais uma proporção gigantesca. É verdade. É uma das coisas que me moveu. Isso foi acontecendo naturalmente, você percebe, não foi nada forçado, né? E meu dia a dia era muito mais do que aquilo ali. Gente, coisas que eu não aparecem lá, por exemplo, eu aqui pulverizava por 12 horas seguidas. E durante o dia eu ia comprar adubos e resolver problemas. Quando chegava aqui, 3 horas da tarde, começava a lavar, pulverizador, juntar material que eu ia usar. Aí quando dava 4 horas da tarde, meus funcionários iam embora e aí eu ficava. Aí começava a pulverização. Meninas, eu dormi tanto nessas áreas. O pulverizador começou a parecer música de niná. Quando eu ligava, eu cochilava até chegar no final. Isso 1 hora, 2 horas da manhã, naquela hora do melhor sono, né? Chegava no final e dizia, meu Deus, onde é que eu estou? Meu Deus. Aí era que eu acordava. Opa, eu acho que foi desse lado. Aí eu olhava, estava a manga molhada, aí eu ia para o outro, né? Tive muito disso, porque eu não tinha tempo de descansar. E então, muitas coisas que eu vivi verdadeiramente não estão ali. Mas eu comecei a perceber, começaram a vir muitas mulheres aqui na fazenda e começaram assim me ter como uma inspiração de dizer, Minéia, hoje eu vou assumir uma roça do meu pai porque eu vi que você assumiu também. Minéia, eu vou fazer tal coisa porque você está fazendo também. E eu vi que aquilo era uma coisa positiva para elas. Os rapazes, quer saber, acho que eu vou divulgar mais, mostrar. Tem muita gente que precisa da nossa inspiração. Tem pessoas que às vezes um vídeo já muda a mentalidade delas. Com certeza. Né? Então eu era tímida, muito tímida. Não gostava dessa parte assim pública, sabe? Foi acontecendo naturalmente. Mas hoje eu vejo o quanto isso é maravilhoso para muita gente. Como também tem muita gente que eu me inspiro nelas, eu assisto os vídeos, acompanho. E às vezes as pessoas não entendem que quando a gente fala assim, quando a gente cria um conteúdo, quando você se dispõe, não, isso aqui eu vou mostrar porque eu acho que pode impactar a vida de alguém. Sim. E quando a gente fala que
essas pessoas que estão do outro lado nos assistindo nos motiva, Sim, na verdade, nos Verdade. motiva a continuar fazendo aquele processo. isso Quando às vezes você mesmo. ouve, você diz, tem mulher que chega para mim, né? Eu comecei porque eu vi você direcionando isso, eu vi e você me motivou. E isso motiva você também a continuar, não é isso? Com E as pessoas não certeza. compreendem o quanto que é relevante esse tipo de troca nas redes sociais. Exatamente. Isso veio também para fortalecer muito as relações e as inspirações. Eu fico muito feliz quando eu recebo um feedback de alguém, mas eu recebo todo dia, homens e mulheres que falam, nossa, me inspiro em você, gostei daquela ideia, estou fazendo tal coisa, coloquei isso em prática. É muito importante isso. É. Bom, e a gente consegue perceber a autenticidade, né? E até seja por isso que você tenha recebido o prêmio no ano passado. Você lidera no campo, você lidera em casa. E uma fala que pode ser algo preocupante também, e que você trouxe, às vezes os trabalhadores eles iam embora e eu ficava aqui, dava continuidade ao trabalho. Muitas vezes me pegava descansando aqui na roça. Às vezes o nosso trabalho ele se torna um refúgio. Eu digo isso porque eu sou mãe também e eu sei que é uma atividade que requer muito da gente. E eu sempre digo assim, ser mãe para mim é entre a dor e o amor. Eu não gosto muito de romantizar, não, porque às vezes não é fácil e exige muito de mim. Quando você coloca dessa forma, eu fico pensando aqui, você falando e eu pensando, em que momento Mineia cuidava dela como Mineia? Em que momento Mineia pausava e se olhava no espelho para se elogiar, sabe? Para se admirar, para gostar de Mineia sem ser a Mineia do agro, sem ser a Mineia mãe, sem ser a Mineia esposa. Quando eram esses momentos? Ou isso passou a acontecer agora, depois dos 40? O brilho aumentou ainda mais? Como foi isso? E a gente Como percebe isso que pra ela você? não é aquela, tipo, tá na roça, tá na fazenda, aquela coisa largada, não. Você sempre vê que ela tá bonita, bem, né, maquiada, super Aí vaidosa. ela fala isso, eu trago outro ponto também. Super vaidosa. Aí eu trago outro ponto também. Segura a primeira pergunta, que é aquela Sim. quando que eu pauso, quando que eu descanso, quanto mulher. Aí Jenny traz, a gente consegue, porque a gente remete roça com desleixo, né? Mas é o que Mineia mostra pra gente. Eu digo isso porque sempre vocês me veem aqui na rede social, Nádia arrumada, Nádia disposta, Nádia animada, mas no off, Nádia tá descabelada, às vezes está com uma camisa larga, de chinelo ou descalça. Então, assim, nem sempre a gente mostra a realidade ou a quantidade de demandas que a gente absorve no dia a dia, como Mineia trouxe. Isso ali era só o que eu mostrava, mas o que acontecia era muito mais que isso. Sim. Então, existe uma Mineia para além das redes sociais? Sim. Me responde, são duas, viu? Traz Tá. aí de volta. Sim. A primeira pergunta foi A sobre... primeira pergunta foi quando que você pausa? Sim, Pra foi cuidar de mesmo. você. Hoje acontece isso? Acontecia na época que você passava horas e horas pulverizando aqui as mangas? Olha, teve um momento que realmente eu não tinha tempo de cuidar de mim. Só que eu falava para mim, Miné, olha, tô aqui, viu? É uma fase, vai passar. Mas quando eu tinha sabe qual era? Eu usava outras formas. Como eu não podia me cuidar assim da minha vaidade, do que eu gosto de cuidar de mim. Eu acho incrível a gente se cuidar. Isso é amor próprio, né? E sabe o que é que eu acho mais importante? Eu falo, meu Deus, aqui é templo do Espírito Santo. Então, se você cuida muito bem de uma casa, porque vai receber um presidente. Então, aqui é uma casa, né? O que é que eu fazia? Eu saía, estava aqui todo mundo naquela loucura. Eu olhava para a Serra do Cruzeiro. Aí eu ia para lá. Já cheguei a passar um dia inteiro lá, debaixo de um pé de planta, deitada, só uma pedra na cabeceira e Sozinha. meditando sozinha. Às vezes às vezes eu falava assim, Jesus, vamos marcar um encontro? Eu vou lá para a Serra, eu quero encontrar contigo lá. E eu ia para lá, ia ler a Bíblia, passava meu tempo depois que eu via que estava aliviado. Aí descia, vinha para cá. E aí voltava contra energia. Fiz muito isso. Praticamente toda semana eu estava lá. Já cheguei aí na madrugada para ver estrela cadente, lua nascendo, sol se pondo. Eu valorizo cada detalhe da natureza, uma flor. Quanto esforço a planta deu para emitir aquela flor? Quanto tempo? Então, cheirar, valorizar. Por isso que você vê muita roseira aqui. Então, em meio à loucura,
Sempre eu tirei um tempo para... Para se reconectar. Sim, sempre. Então é como se você entregar à natureza algo que ela lhe retorna. Então, porque, como você fala, eu sou templo do Espírito Santo. Sim. Então, eu não posso me abandonar. Eu cuido dela e também preciso cuidar de mim para que eu esteja disposta, saudável, para poder cuidar Isso, com amor. isso Como mesmo. você fala, eu falo com as plantas, eu peço licença quando eu tenho que fazer alguma coisa mais drástica, eu peço desculpas. Então, assim, é a conexão do tratar bem o que é visto por mim como por Deus. Então, assim, Sim. se abandonar jamais. Jamais. Eu respeito muito porque a natureza ela é toda viva, ela ouve, ela sente. Ela só não sai do lugar como a gente, mas é um ser vivo. É um ser vivo. Então, eu acho esse respeito. Eu acho que tem dois tipos de agricultura. Tem aquele do extrativismo, que acho que às vezes nem sempre respeita, só quer tirar, tirar, tirar. E tem aquele mais consciente. E graças a Deus eu tenho encontrado muitas pessoas com esse mesmo sentimento, de respeitar, de tudo bem, vou produzir, é o meu meio de ganho. Mas o que é que eu estou fazendo também para o futuro da humanidade, para meus filhos, meus netos? O que é que eu estou deixando? Entende? Então, essa preocupação da sustentabilidade que sustentabilidade não é moda. É uma coisa que você vai deixar para o futuro, Sim, né? com certeza. Então, esse respeito eu carrego o tempo todo. Mas isso você traz da sua família, dos seus pais, ou você foi construindo ao longo do tempo? Eu trago dos meus pais, sempre vi essa preocupação com eles também, de o menos invasivo possível. E você ia falar da questão do seu cuidado, o momento que você pausa, que você para. Aí você falou da sua conexão, que vai lá no alto, que ora, que conversa com Jesus e tudo. E você, em algum momento que possa ter se perdido, dizer assim, ei, cadê minha vaidade? Cadê eu? Cadê Mineia, mulher ali vaidosa? Sim. Teve algum momento que você se perdeu e disse, não, eu preciso olhar para mim também. Teve muitos. De me olhar para mim e dizer, olhar no espelho e dizer, né, o que é que está acontecendo? Né? Por isso que eu falo que tem momentos que você tem que buscar terapia, tem que buscar uma ajuda. Se você não sabe, meu Deus, o que é que eu busco? Sim. Procura alguém que entenda, fala um pouco disso, porque às vezes é um detalhe, às vezes pode ser até um mineral que falta no seu corpo. Com certeza. Depois dos 40 suplementação. começa a vir essas cobranças que já não é mais como uma pessoa de 20, de 15 anos, né? Então buscar um profissional e entender quais são as necessidades do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Eu acho isso fantástico. Com certeza. Verdade. Eu acredito que a vulnerabilidade, ela salva pessoas. É só a partir da vulnerabilidade que você reconhece essas necessidades de buscar apoio, de buscar ajuda de outros profissionais, de outras pessoas. E quanto mais você fala, eu percebo numa linha do tempo o seu crescimento. O seu crescimento quanto profissional, quanto pessoa, quanto mulher. Consigo ver uma mulher muito bonita, não é? Obrigada. Que trabalha no agro, aí remetendo o agro, desleixo, olha só, uma mulher linda, aparentemente feliz, muito bem resolvida. No relacionamento, casamento e filho, existe uma cobrança muito grande, não só por parte dele, mas por parte da gente também. E assim como em tudo na vida, existem altos e baixos no relacionamento. Sim. Entre marido e mulher. É uma pergunta pessoal também, se você não quiser responder, fique à vontade. Mas é até para mostrar para outras mulheres que isso é comum, isso é muito normal, né? Sim. Se quem tiver no seu relacionamento aí mostrando na rede social que é uma linha reta, que está tudo perfeito, eu chego até a duvidar que não são seres humanos normais. Sim. Porque são culturas diferentes, gostos diferentes, né? Pensamentos e ideias diferentes, personalidades diferentes. Certeza. Então, assim, como que a gente consegue gerenciar tudo isso, sendo que eu tenho uma demanda muito grande de trabalho e a cobrança dos meus filhos com relação a tempo, como que você gerencia tudo isso, apesar de seus filhos já estarem grandes hoje, né? Sim. Eu agradeço muito a Deus pela educação que Deus me deu a graça de dar para eles, porque nossa vida não tem uma receita pronta. Acho que eu construí muito isso pela relação que eu tive com a minha mãe. Não foi uma relação saudável. Então, quando eu casei, eu pensei, quando eu casar, eu vou fazer assim, vou fazer diferente. E teve um momento de me
hiperprotetora exagerada doente, teve. Quando eu ganhei meu primeiro filho, eu não queria que ninguém pegasse no braço. Como é que pode, né? A mãe cansada ali, prezando de alguém, eu não queria entregar para ninguém. Mas isso eu fui aprendendo, onde estava meu exagero, por que eu estava daquela forma. E eduquei os meninos. Tem uma coisa que eu fiz com eles, que eu me orgulho muito. Eu era muito tímida, eu não queria que eles fossem. Então, eu dei logo um jeito desses meninos se apresentar na escola. E eu falava para eles, eu disse, mamãe sofreu muito por timidez. Timidez só atrapalha. Então, eu quero que vocês sejam muito desenrolados. Aí, quando eles nem sabem escrever ainda, eu recitava, eu lia uma parte da Bíblia, contava a história, resumia, para depois botar eles para decorar. Eu disse, agora vocês vão decorar. Aí eu li a frase, aí ele repetia, até eu ver que ele tinha decorado o capítulo inteiro. Chegaram a decorar 38 versos, os meninos 2 anos, 2 anos e meio. Sério? Aí eles às vezes choravam. Aí eu já me cobrando como mãe, meu filho não sabe falar um verso da Bíblia ainda. Só que aí eu dizia para ele, sabe o quê? Eu dizia, olha meu filho, eu não estou ensinando isso, não é só para você decorar para a igreja não. Eu estou ensinando para no futuro você ser um bom interpretador de texto, para você ir muito bem no vestibular, você não vai precisar nem fazer uma escola de pré-vestibular e você não vai ser uma pessoa tímida, vai ser uma pessoa boa na comunicação, na oratória. E é exatamente o que aconteceu. Hoje eles são muito bons, gostam de ler livro, gostam de ouvir história, são muito bons de interpretar. Então, um pequeno detalhe, o que é que traz para o futuro, né? Então, você vê esse papel da mãe. Então, eu trouxe essa educação para eles e colhi depois, no momento de maior desafio, que o pessoal dizia, menina tá doida, que eu não tinha apoio de ninguém. Meus filhos diziam bem assim, pequenos, 12, 15 anos. Mãe, eu acredito muito na senhora. Eram eles que ligavam para dizer, mãe, tempos de luta, tempos de glória. Eu disse, meu filho, tu tem 12 anos, que coisa mais linda. Lindo, lindo. Aqui aconteceu muito momento assim. Como eu era aquela mãe muito presente, muito de levar para a escola e buscar, ninguém ia buscar, era eu e tal. Eu disse, meu filho, mamãe agora vai se ausentar. Vou ficar ausente, mas eu vou estar perto. Vou me ausentar assim, que eu não vou mais estar todo o tempo no pé de vocês. Mas vai ser um aprendizado para mim e para vocês. Tudo isso eu preparei eles. Sim. Então, às vezes eu estava aqui para entrar com a pulverização. Meu filho ligava, mãe, estou com febre, estou doente. Eita, meu filho, o que é que você está sentindo? Tá bom, eu vou orar, você vai ficar bonzinho, tá bom? Aí eu dizia, eu vou pulverizar, vou entrar na roça. São 35 minutos. Quando eu voltar, eu te ligo. Se tu não estiver bem, eu corro para aí, tá bom? Tá bom. Aí eu entrava no trator e orando, Deus, tu sabe que aqui não tem ninguém para aplicar, só tem um mesmo. Meu filho está precisando que tu cura ele. E fazer minha oração. Muitas vezes quando eu retornava, meu filho, mãe, estou bem, estou ótimo, continue. Aí eu ia chegar em casa 1h da manhã, meia-noite. Então a gente teve muito isso. Então tudo que eu plantei, mas eu colhi muito esse amadurecimento deles. Aprenderam a pegar ônibus só, que eu não deixava. Ver você falar assim da família, o campo, ver toda a sua história, de quando você começou, ver Mineia contando, comecei a trabalhar cedo, eu me adaptei, eu construí a história, continuei a história do meu pai, eu, com excelência, né, que hoje está aí o reconhecimento, você hoje é uma representante de uma multinacional, você vê seus projetos que você achou que não seria possível sendo aí vistos, né? Projetos excelentes, como ela contou aqui pra gente. Escritoras de livros, né? Que aí ela traz isso pra gente também. E aí a gente pergunta, Mineia, você olhar para toda a sua história hoje, a gente vê emoção em tudo que você fala, em toda a sua história, em toda a fase. Então, assim, hoje você olhar para tudo, qual uma fase da sua vida que lhe emociona profundamente? Assim, você diz assim, isso aqui eu não me arrependi de nada, mas isso aqui toca meu coração profundamente. O que mais toca meu coração foi que quando o meu filho caçula nasceu, eu acho que eu tive uma depressão pós-parto, porque quando ele teve 8 meses, completou 8 meses, eu comecei adoecendo, tive síndrome do pânico, uma série de coisas. E eu não me entregava, mesmo aquilo muito forte, porque eu cheguei a passar 15 dias sem conseguir levantar, o povo que me levantava, e eu não entendia o que era aquilo, porque eu não estava me entregando, mas eu não conseguia segurar um copo na mão. Era fisiológico, era uma coisa já não conseguia mais dirigir, era como se eu estivesse desistindo da vida.
E eu procurava sempre uma forma de resolver aquilo. Por exemplo, eu toco piano, fiz curso, né, de piano, sou pianista desde 7 anos de idade. E eu sempre gostei muito de tocar e tocava muito na igreja. Essa parte de tocar na igreja, para mim, era uma responsabilidade tão grande aquilo ali, que eram 450 hinos, louvores. O dia que eu estava, que era o dia de me tocar, ninguém me perturbasse, porque eu ia tocar os 450 hinos dentro de casa. Eu queria... Sério? Era. Eu só levantava para comer. Então, tal dia eu digo, Miné, vai tocar, ninguém vai para casa de Miné, porque ela vai tocar os 450 hinos antes de ir para a igreja. Então, eu fazia isso sempre. Aí comecei perdendo a capacidade de tocar, perdendo, fui para 30, 20, 10, 5, 1, nenhum. Eu sentava no órgão, alguém tinha que me segurar, não conseguia mais tocar. Eu disse, meu Deus, como é que pode uma coisa E isso, dessa? seu filho tinha 8 meses? Isso já foi ao longo do tempo. Durou 12 anos isso. Sério? É. E assim, eles, quando eu já não tocava mais, acho que eles tinham em torno de uns 8, 10 anos. Então, às vezes eles ficavam aqui para me segurar, e aí eu só conseguia tocar um verso, passava mal, já ia deitar. Já não deitava mais na cama, só deitava numa procurou rede. tratamento e foi diagnosticado com o quê? Eles nunca diziam o que era, mas eu fiz psicoterapia por longos anos. Quando as médicas começaram a dizer, menina, você tem que procurar uma psicóloga, ó, você tem que ir para uma psiquiatra. Aí eu procurei. No início eu disse, meu Deus, será que eu estou ficando doida? Que o pessoal dizia. Tabu, né, que a gente tem, que só procura Era. ajuda quem... Então eu resisti muito, mas quando eu procurei, olha, foi a melhor coisa do mundo. Sim. Primeiro dia eu chorei igual uma criança. Eu não chorava, queria ser forte o tempo todo, tenho 2 filhos, tenho que ser forte. Era assim, eu tenho que ser forte e puf, caída. Aí quando eu vi que eu não tinha mais capacidade de tocar um piano, sabe o que eu fiz? Comprei um acordeon. Eu disse, tá bom, não desisto. Deitada numa rede, eu tocando sanfona. E quando não conseguia me levantar, aí bordava ponto cruz, fazia vagonete, cacei um monte de coisa para me entreter. Aí quando eu já não conseguia fazer mais nada, eu disse, agora eu vou ler livro. Olha, eu li acho que uns 50 livros, mais ou menos. Assim, era um atrás do outro. Terminava de ler, comprava outro. Li a Bíblia inteira, reli. Isso seus filhos pequenos? Isso, meus filhos pequenos. Aí teve um momento que eu já não consegui mais levar eles para a escola. Aí pagava alguém, pedia favor, pagava um táxi, era assim, para eles irem se virando. Aí eu não brincava com meus filhos. E era uma tristeza muito grande. Mas eu acredito que aquela época foi a época onde eu aprendi muita coisa, porque eu obrigatoriamente tive que ficar parada, lendo e tendo que aprender ali. Eu não tinha outra coisa a fazer, porque não conseguia. E quando você começou a reagir? Sim. Quando foi que você começou a sair desse buraco onde você estava inserida? Sim. Eu perguntava a Deus todos os dias, Deus, eu nasci para isso. Nasci, cresci, agora eu vou morrer nessa história. Eu fazia essa pergunta, né? E Deus foi muito bom me responder assim, não. Não mesmo. Gritou, né? Gritou mesmo. Aí na terapia eu comecei a identificar quais eram os gatilhos, o que foi que me causou o adoecimento. Nádia, para vocês verem assim, essa parte do autocuidado. No dia que eu descobri assim, o que está te adoecendo é isso, eu disse, o quê? Não acredito. Era isso? Pois a partir de hoje não quero mais. Então, levantei com tudo, quando eu descobri o que estava me adoecendo. E aí comecei a vir para a roça. Era interessante que pessoas me... E isso você estava afastado da roça nesse período? Estava. Você estava na rua? Estava na rua. Estava como fotógrafa. E quando eu encontrava pessoas na rua que choravam quando via, meu Deus, Miné, você está bem? Porque tinha pessoas que iam lá em casa me visitar e choravam também, dizendo assim, como é que tu está numa situação dessa e tu ainda ri, tu ainda nunca demonstra tristeza, né? Mas ali foi uma etapa muito boa, de muito aprendizado, muito. Tem uma frase na Bíblia que fala assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram feitos para o seu propósito. É verdade. Pra gente encerrar, eu vou pedir que você olhe para aquela câmera ali e fale para as mulheres que estão lhe assistindo agora, por mulheres que talvez ainda não estejam vivendo o seu propósito, por mulheres que se cobram demais, por mulheres que ainda não entenderam que nós somos
seres humanos com as nossas emoções e que não adianta a gente fugir das nossas emoções, a gente precisa vivenciá-las, não é? Com cuidado de gerenciar, não é fugir, é gerenciar as nossas emoções. Fale para elas o que que você, como que você gerenciou as suas emoções durante todo esse tempo. A gente percebe que você se emocionou, porque eu olho para você e digo assim, ser mulher é ser forte. E por mais que a mídia traga que eu não quero mais ser forte, foi Deus que colocou essa força Foi. dentro de nós mulheres. Alguns papéis que competem a nós mulheres, e não adianta a gente falar que é machismo, não, foi dado por Deus, ele deu porque ele tinha um propósito. Verdade. Então, fala para a nossa audiência ali, qual o conselho que você daria para elas de Bom, vida? tá. Olha, mulheres, eu sempre falo que só tem 2 tipos de mulheres. A que ainda não descobriram a sua força e a que descobriram a sua força. Tudo que a gente precisa está aqui dentro da gente. É só a gente fazer isso sair para fora. E tudo que você está passando hoje não te define. É muito importante você saber onde você quer chegar. É você pedir realmente a Deus que mostre qual é o teu propósito. O propósito é aquilo que te faz acordar e pensar com muita paixão. As pessoas até falam assim, quem gosta do que faz não trabalha. É querendo dizer assim, que não é que não trabalha, mas que tudo é muito mais leve. Você dorme feliz da vida, acorda animadíssima. Isso já é a sua própria energia de motivação. Então eu desejo que, se você ainda não descobriu, você descubra a sua força. Ai, linda, linda, lindas palavras, né? Ouvir você é inspirador, ouvir sua história é inspiradora. Então, assim, é realmente acreditar no propósito, ouvir o Sim. coração, ouvir as orações respondidas de Deus e seguir em frente, que a gente sabe que o caminho dele é sempre seguro O melhor, e certo. né? Eu nem respondi do marido. Não respondeu, mas dá tempo, eu gostaria Dá? de dizer. Companheiro é muito importante. Ontem eu fiz uma postagem no meu Instagram perguntando se a mulher sabe o que é realmente violência. Porque tem gente que pensa que violência é arma, é faca, é bater. É só Não física. é. Não tem violência pior do que a de um olhar Sim. de desprezo. Não tem violência pior do que a da ausência e da irresponsabilidade. Porque nós somos adultos, a gente sabe qual é o nosso papel. Se eu não faço alguma coisa por você, é porque eu não quero. Sim. E isso é violência. Então, a mulher Exatamente. entender o que é realmente violência, eu acho isso importante, porque quem está do seu lado tem muita influência sobre a sua vida, a sua prosperidade. Sim. Essa parte que você falou, eu achei incrível, da vulnerabilidade. Um casal ser capaz de um falar para o outro da vulnerabilidade, aquilo não ser uma arma contra ele, eu entender que ele é um ser humano e trazer aquilo para crescer junto, um casal desse toca fogo no mundo. É verdade. Então, a gente não precisa de marido, a gente precisa de um companheiro, de um amigo, de um parceiro. Sim. E, acima de tudo, uma pessoa de mão dadas para a gente ir para onde? Todo mundo está buscando o quê? A eternidade. Nossa vida aqui é muito breve, né? Muito. E eu mesmo, eu acho forte uma frase que eu levo muito comigo. Eu acho que pela situação que eu vivo em si. A gente ouve muito a questão do companheirismo, né? Sim, E isso é muito importante para o crescimento de uma mulher. isso. Um homem que está ali, que faz a mulher crescer, ele é Ave Maria. Então, assim, tem uma frase que eu levo muito comigo que quem estará contigo na guerra? Aí se pergunta, e isso importa mais do que a própria guerra, porque Uau. é isso que une forças e faz a gente realmente vencer qualquer batalha, né? Verdade. Tem um segredo, assim, da minha vida, não sei se isso cabe para todas, mas uma das coisas que me fez crescer muito foi a confiança do meu pai. É olhar, né? Porque eu quero que, Tá. quero que você Frases que conecte você- e fale, sabe Tá por bom. quê? Sim. Porque, olhando de uma forma bem especial para falas, quando eu olho para alguém que me inspira, eu acredito que eu também sou capaz de inspirar. É E eu tenho mesmo. certeza que tem mulheres aí que inspiram você, então você pode ser essa mulher inspirando outra mulher ali que vai te assistir agora. Tá bom. Pode falar para ela. Olha, tem um segredo que eu vou revelar. Algo que foi muito forte na minha vida, que na minha infância, meu pai me deu muita confiança.
Meu pai, eu cedo, ele entregava o carro na minha mãe e dizia, minha filha, vá fazer tal coisa. E ele não ia fiscalizar, ele simplesmente me entregava e confiava. Aquela confiança que ele me dava já era o suficiente para que eu dissesse assim para mim, eita, ele confia em mim. Então isso vale no relacionamento. Quando o seu parceiro mostra piamente que confia em você, que confia no seu potencial, na sua capacidade, isso faz com que você mostre muito mais, você queira ser muito além. Então, quando eles querem projetar em nós o medo, isso termina prendendo um pouco a gente, trazendo a insegurança. Então, confiança é muito importante em todas as relações. Com certeza. Tem uma fala que eu trago para mim e eu aprendi no processo psicoterapêutico, que é sobre cuidado com o que você espera do outro. A gente sabe que dentro de um relacionamento precisa existir essa parceria, essa cumplicidade, mas a gente não controla o outro. E é um ambiente muito arriscado quando você se entrega de uma forma que você perde o controle. Controle em que sentido? Autoconsciência, autoconhecimento. Porque se você espera algo de alguém, você precisa dar para alguém. Não é? Você precisa se entregar. E quando que você consegue fazer isso? Quando você se conhece. Você precisa conhecer a sua essência. Sabe por quê? Porque quando você fala assim, parceria, quando você postou ontem na sua rede social, falando sobre quando o outro confia em mim, eu me sinto segura. Sim. E eu trago isso do meu pai, ele confiava em mim, isso me gerava segurança. Mas se você não é segura, se você não se conhece. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas e uma seguidora me perguntou assim, Nádia, eu queria entender por que eu sou tão rápida e resolutiva nas minhas situações, nas minhas questões, seja profissional, seja pessoal, porque você se conhece. E quando a gente se conhece, a gente deixa de dar pulo no escuro. A gente entende e é muito mais assertiva. Isso também funciona dentro de um relacionamento. A gente entra num relacionamento querendo ser feliz e já começa errado. É verdade. A gente precisa entrar num relacionamento querendo fazer o outro feliz também. Querendo fazer pelo outro. Sim. Observe que a maior parte das nossas falas é: eu preciso que você me faça me sentir segura. Eu preciso que você faça com que eu me sinta bem. Eu preciso. E até que ponto eu estou fazendo isso? Exato. Entendeu? A ponto de me conhecer, estar tão segura de entregar, porque a gente só consegue ser vulnerável quando a gente se conhece. É verdade. Quando não, a gente fica com medo o tempo todo e o medo ele separa. Sim. E a Bíblia fala sobre isso, né? Que onde existe amor, não tem medo. Lança fora o medo. Isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Mineia, mais uma vez, obrigado por essa conversa tão rica e verdadeira. Obrigado por ter aberto a porta da sua fazenda para nos receber. Estar na conexão com a natureza, nesse papo leve que foi aqui. Você enriquece mulheres com sua inspiração, né, diária. Então, assim, as mulheres que estão em casa, que estão no agro. Então, assim, mulheres, obrigada pela audiência. E agradecer mais uma vez a Revale, nosso patrocinador, que acredita na força da mulher, nesse descobrido propósito. Então, assim, tá sempre com a gente, apoiando. E, mais uma vez, sigam a gente nas redes sociais e acompanhem cada episódio, cada momento do que foi acontecido aqui hoje. É isso. Muito obrigada a você que acompanhou o Papo de 40 até aqui. Mais uma vez, agradecer a Revale por patrocinar, a Nexo por ser um dos patrocinadores dessa comunidade de mulheres 40+, onde a gente sempre vai buscar trazer outras mulheres para inspirar você. Mineia, foi uma honra receber você aqui. Você é exemplo de força, de garra e de fé. Em tudo que você coloca, Deus é a base, Deus é o centro. E muito feliz, e ainda mais agora, por seguir e acompanhar a sua vida. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo Papo de 40. Não esquece de seguir as redes sociais, seguir os nossos episódios no YouTube, Instagram, dá o clique, curte tudo junto com a gente.